Shalom, queridos. Leitura bíblica hoje, dia 18 de março, e o nosso texto está no livro de Êxodo, capítulo 29. Isto é o que lhes hás de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho, 2 carneiros sem mácula e pão asmo, bolos asmos assados com azeite e coscorões asmos untados com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica, do manto do éfode e do éfode mesmo, do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça. A coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar os seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Degolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-los-á sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em 2 partes. Lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, degolarás o carneiro. Tomarás do seu sangue e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. O resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e os aspergirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos e sobre as vestes dos seus filhos com ele, para que seja ele santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento moverás perante o Senhor, e isso será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é a oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas, que são de Arão, serão dos seus filhos depois dele, para serem ungidos e sagrados neles. 7 dias os vestirá aquele
que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro das consagrações e cozerá a sua carne no lugar santo, e Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação, e comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho não as comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que tenho ordenado, por 7 dias os sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para expiações e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 carneiros de um ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um hin de vinho, e outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como uma oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrareis para falar contigo ali. E ali virei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu, o Senhor seu Deus. Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 8. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde eu vim nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai.
Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde vou, não podeis vós ir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhes, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre em casa. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer aos desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não a escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca proverá a morte. És tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos, e viste Abraão?
Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Velho Testamento, livro de Provérbios, capítulo 5. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque há lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas: como aborreci a correção, e desprezou meu coração a repreensão. Não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora das tuas fontes e pelas ruas do ribeiro das águas? Sejam para ti só e não para estranhos contigo. Seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, sacia em ti os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Amém? Nossos textos de hoje, então, nós vimos em Êxodo 29 que todos aqueles sacrifícios foram orientados para a purificação e santificação. Deus vem buscando um meio de se relacionar com o seu povo, de tornar este povo apto a um relacionamento, um povo pecador que fosse apto ao relacionamento com um Deus santo. Mas Jesus, por fim, é o último cordeiro que deveria ser imolado em sacrifício perfeito para redimir e reconciliar o povo. Em João 8, de toda aquela conversa sobre quem ser a Jesus e conhecer e de onde ele veio e seu Pai e o seu envio, nós chegamos a uma conclusão. Para os que creem, as explicações sobram. Para os que não creem, elas faltam. De que lado você está? E em Provérbios 5, vimos que inclinar os ouvidos não é o que basta, é preciso conservar aquilo que ouviu, conservar o ensino. Então, para se afastar de todo erro, de todo engano, do caminho da prostituição, é necessário preservar, conservar, manter. E para isso precisamos nos lembrar dos ensinos, porque senão facilmente cai em esquecimento. Vamos orar? Pai santo, maravilhoso, bendito, fiel, justo, nós te damos graças neste dia pelo seu amor e sua muita misericórdia. Louvamos o Senhor que é digno de honra e de glória e clamamos a ti, ó Pai, que nos ajude a ser um povo santificado pelo sangue de Jesus, para nos relacionarmos contigo, que nós possamos verdadeiramente aceitar o sacrifício de Jesus, passar pela sua cruz, arrependermos de nossos pecados e poder permanecer diante de ti, Pai. E que a sabedoria que vem do Senhor, os seus ensinos, as suas orientações não passem de nós. E em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos ser fortalecidos na verdade,
porque sabemos que os que amam a verdade são teus filhos, diferentemente daquele que ama e pratica a mentira. Clamamos que o Senhor nos faça permanecer no caminho correto. Em nome de Jesus. Amém. Shalom!